Bom dia aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto, à nossa escola bíblica dominical. Nós vamos orar, pedindo para que Deus esteja nos abençoando, nos guardando, nos livrando, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão pela semana que tivemos, também colocando os nossos pedidos, para que Ele esteja atendendo os desejos do nosso coração que forem de acordo com a vontade dEle. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Estamos nesse momento, Senhor, te buscando em oração para agradecer primeiramente, Senhor. Agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo livramento diário, pelas lutas, dificuldades que passamos nesta semana, mas que serviu para nos aproximar de Ti, Senhor. Continue a nos abençoar nesse propósito, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que você esteja recebendo o culto oferecido por cada um de nós, seja o meu, seja de quem está participando em casa, Senhor, que nós possamos te louvar, prestar um culto verdadeiro, Senhor, de coração, Senhor, um culto racional a Ti, Senhor. Esteja falando aos nossos corações neste domingo pela manhã, Senhor, nos ajudando a compreender e a entender a Tua vontade, Senhor. Fala-nos ao coração, essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, 1 João capítulo 1, de 1 a 3. 1 João capítulo 1, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Ai,
Vamos colocar diante de Deus nossos pedidos, nossos agradecimentos, as nossas súplicas. Esteja orando aí também de onde você estiver, esteja pedindo oração através dos comentários. A gente vai estar orando por vocês durante essa semana. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos perante Ti, Senhor, em oração, para buscar, ó Deus, a Tua orientação nas nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito nos guie, Senhor, que Teu Santo Espírito nos direcione para fazer a Tua vontade, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja habitando em nos nossos corações, Senhor, para que possamos fazer o que agrada a Ti, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie nas lutas diárias, nas dificuldades. Muitas pessoas, Senhor, passando por problemas financeiros, problemas de saúde, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a agir, Senhor, nas pessoas que estão em tratamento de câncer, Senhor, cuidando, restaurando, Senhor, curando, confortando, meu Deus, os familiares. Esteja com cada um deles, ó Deus. Te pedimos a cura, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Mas se não vier, Senhor, que nós possamos compreender a Tua vontade, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelas pessoas que têm passado ainda por muitas dificuldades em relação ao Covid, tanto fisicamente, principalmente fisicamente, Senhor, pessoas que têm acabado, Senhor, com sua saúde, que têm sofrido, Senhor, que têm sido abalados, Senhor, que estão em UTIs, que estão ali em momentos difíceis, momentos onde somente a Tua mão pode intervir, Senhor, e é por isso que estamos orando, para que a Tua mão possa interferir nessas vidas, ó Deus, para que o Senhor mostre o quão poderoso és Tu, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado também através dessas curas. Esteja com aqueles, Senhor, que foram afetados nos seus trabalhos, Senhor, nas suas empresas, Senhor, ou em outra área, na área espiritual também, Senhor, temos muitas pessoas afetadas pelo Covid. Senhor, te pedimos, ó Deus, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Senhor, te louvamos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, pela vida da Tua igreja, Senhor, que não tem se calado, da Tua igreja que tem se desdobrado, Senhor, para levar a palavra de Deus às pessoas que necessitam, Senhor, aos membros, aos participantes da igreja, para que sejam edificados, Senhor, para que vidas sejam transformadas, Senhor. Esteja falando aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, a vida do pastor, cuidando dele, da sua família, dando a ele, Senhor, sabedoria na direção da Tua igreja, Senhor. Te pedimos o mesmo, Senhor, para todos aqueles pastores de igrejas que proclamam e vivem a Tua palavra, Senhor. Aos que estão cansados, aos que estão aflitos, Senhor, que tenhamos sempre uma mensagem de conforto, de consolo, e que o Teu Santo Espírito esteja reanimando cada um deles, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. É tempo de então cantar.
de Deus novamente para meditarmos nessa manhã, Atos capítulo 4, de 32 a 37. Atos 4, de 32 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Na multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Os cristãos, eles haviam orado, o Espírito de Deus havia agido, havia enchido eles de poder e agora está enchendo novamente através da oração, da dificuldade que Pedro e João tiveram. A igreja depende da oração. A oração e a igreja, elas andam juntos. Uma igreja que ora, ela experimenta a bênção do Espírito Santo. É uma igreja que tem seu ministério forte, todos os seus ministérios são fortalecidos através da oração. E a igreja que tem uma unidade espiritual, ela também recebe um poder espiritual. E esse era o caso daquela igreja. Os apóstolos continuavam a proclamar a ressurreição, mesmo com os saduceus reagindo violentamente à pregação deles. A doutrina era muito forte, a doutrina contra a ressurreição, mas para os apóstolos a doutrina da ressurreição era essencial, era a maior pregação possível. E hoje a gente vê que a gente quase não tem a pregação sobre a ressurreição. A gente prega muito a cruz, mas não prega muito sobre a ressurreição. Mas obviamente tinha um sentido ali. Os líderes judeus tinham condenado Jesus à morte. Ele havia morrido em uma cruz romana. Então, para os judeus, o seu sofrimento, a sua morte provavam que ele não era o Messias. Então eles não consideravam ele o Messias. Então era necessário proclamar a ressurreição como prova da natureza messiânica de Jesus. Uma vez que os apóstolos estavam pregando primeiramente aos judeus, então a ressurreição era uma palavra-chave na mensagem deles. Hoje a cruz de Cristo ela recebe maior ênfase nas nossas pregações, mas ainda é verdade que sem a crucificação, sem a ressurreição, não haveria um evangelho para pregar. Então devem andar juntos nas nossas pregações. Mas os apóstolos pregavam muito a questão da ressurreição para mostrar para os judeus que ele era o Messias e que foi a ressurreição de Cristo que validou o seu sacrifício pelos nossos pecados. Uma descrição, assim, uma amostra mais significativa daqueles primeiros crentes é que ali havia abundante graça, havia muita graça. Essa divina graça presente em quantidade assim abundante naqueles crentes que eram generosos, eram graciosos em atos, em palavras e também em obras. E assim a igreja era unida, uma comunhão concedida por Deus, não é aquela união que a gente organiza para ser unido. É uma união que vem do organismo vivo através do Espírito Santo. Logicamente que toda igreja deve ser organizada, deve ser bem alinhada para que ela ande bem, mas a partir do momento que a organização interfere demais na mensagem da palavra de Deus e em outras coisas, tudo tem que ser repensado, porque a igreja ela não vai passar de uma instituição religiosa, de uma instituição que procura simplesmente em se manter, não em multiplicar. Então, quando o Espírito Santo operou naquela igreja, quando o Espírito Santo opera, o povo de Deus que tem as suas convicções na comunhão, nas ofertas e na adoração, ela vai multiplicando, ela vai tendo poder vindo do céu. E dessa unidade da igreja vinha um grande poder. Apesar da oposição dos governantes, do povo de Israel, muita gente se sentia
atraído pelos cristãos, porque era algo novo, era algo empolgante, era algo que estava acontecendo, era um movimento, era uma novidade e muitas pessoas queriam conhecer a Cristo. Quando os líderes religiosos tentaram calar a igreja, eles foram refreados, eles foram impedidos pelo próprio povo, aquele povo que mandou crucificar Jesus. Eles impediram que eles perseguissem os cristãos. Certamente a igreja está cheia de inimigo, mas o Senhor faz de tudo para atrair as pessoas, para atrair a atenção de pessoas que tenham a vontade de seguir a Cristo, pessoas que anseiam conhecer a Deus. Então, independente do que o inimigo faz, da ação que o inimigo faz, Deus continua a atrair as pessoas. Isso acontecia com aquela igreja, o poder do Espírito Santo estava sobre ela, ela atraía pessoas interessadas em ter intimidade com Deus, em ter aproximação com Deus, e o poder que essa igreja havia recebido tornava ela um instrumento eficaz no propósito de Deus. O poder não era para que a igreja fosse uma igreja influente, uma igreja relevante, inclusive relevante a nível de governo, para que seus líderes também pudessem usufruir dos seus postos, para que os membros ali tivessem um status por pertencer a uma organização grandiosa. Não, o propósito não era esse. O poder dado pelo Espírito Santo não era para isso, pois a igreja era perseguida, os apóstolos eram perseguidos, os cristãos, os crentes eram perseguidos. Ali eles perdiam sua herança, perdiam suas posses quando se convertiam ao cristianismo. Então, mas o Espírito Santo continuava dando poder à igreja, a igreja ia avançando, então a igreja ia multiplicando, isso tornava aquela igreja uma igreja multiplicadora, era uma igreja cheia do Espírito Santo. O evangelismo ali não era um livrinho, não era algo programado temporalmente, era uma incumbência de todos os chamados, de todos os escolhidos. Era um prazer diário que a igreja experimentava naquela congregação. E na igreja primitiva, cada membro, cada crente procurava fazer a sua parte, testemunhar de maneira eficaz a Jesus Cristo, onde quer que estivesse, Todo crente era uma testemunha de Jesus Cristo, diferente do que nós vemos hoje. Hoje a gente vê muitas igrejas onde só o pastor é responsável de evangelizar, onde alguns líderes evangelizam, onde somente o pastor, líderes e professores evangelizam. Mas aquela igreja era uma igreja que onde quer que eles estivessem, o propósito deles era evangelizar. Então não é de admirar que a igreja tenha crescido, que a igreja tenha se desenvolvido. Então de 120 membros foi para aproximadamente 5 mil pessoas. Mas Satanás atacava, cada vez mais forte ele atacava a igreja e os apóstolos. E que efeito Satanás conseguiu espiritualmente sobre aquela igreja? Nenhum efeito. O fato de Pedro e João terem sido presos, interrogados, ameaçados, não afetou em nada a maneira de como a igreja agia espiritualmente, pois ela continuava unida. A gente viu aí no verso 4, 32, no verso 4, 32, fala aí, e compartilhavam tudo que tinham, uma era a mente, um era o coração. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Então foi uma igreja que continuou unida, foi uma igreja que continuou com poder, foi uma igreja que continuou a se multiplicar. Uma evidência da união da igreja era a forma de como os cristãos agiam em relação aos outros, de maneira de se sacrificar para poder compartilhar. Quando o Espírito Santo ele opera nas nossas vidas, a contribuição ela não é um fardo, ela não é um peso. Quando eu tenho que doar um item para a cesta básica, quando eu tenho que doar alguma roupa, quando eu tenho que doar algum medicamento ou outra coisa
Isso não é um fardo, é uma bênção, é uma alegria, é um prazer estar participando do reino de Deus através disso. Nós não devemos esquecer que aquilo que eles faziam não é o comunismo que é pregado hoje, pois eles faziam inteiramente de coração, era voluntário, eles faziam por amor. Então, sem dúvida, ali muitos cristãos recém-convertidos que estavam passando para lá se converteram. Então, tinha suas dificuldades financeiras. Muitos não podiam voltar por causa da sua decisão. Então, era uma nova religião. Passariam a ser perseguidos pela família. Então, não tinham posses, não tinham bens, passavam por dificuldades. Então, necessitavam da família de Cristo, dessa nova família, para receber ajuda, para receber auxílio, para sobreviver e assim enfrentar as dificuldades do dia a dia, mas com a alegria de testemunhar a Cristo. A sinceridade do coração daqueles crentes era tão grande que olha o que o versículo disse: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não havia nenhum necessitado. Ninguém passava dificuldade. Também não devemos imaginar que todos os cristãos ali venderam seus bens, pegaram o seu dinheiro e entregaram todo o dinheiro, tudo que tinha, para os apóstolos. Aqui é bem claro que eles vendiam conforme havia necessidade. Então ele tinha uma propriedade, ele vendia quando havia necessidade e aquilo era repartido para as pessoas que estavam passando a necessidade. Então, quando alguém da congregação tinha essa necessidade, o Espírito Santo tocava alguma pessoa e essa pessoa vendia algo para suprir a necessidade daquela pessoa. Cada crente conservava a sua propriedade como garantia de quando a igreja precisasse, ele disponha daquela propriedade para atender a igreja. E apesar daquela igreja servir, de exemplo, de amor, de sacrifício, de generosidade, os cristãos de hoje também têm a obrigação de fazer esses atos. Obviamente que a gente não está falando aqui para você vender a sua casa, não está falando para você vender o seu carro, mas aquele dinheiro que você tem separado, quando há uma necessidade de alguém, de algum irmão, de alguma pessoa, você tem que ajudar. Não por obrigação, mas por amor. Não por fardo, mas por prazer, por ser uma bênção poder ajudar as pessoas. Eu ia compartilhar aqui, mas a Bíblia diz que a gente não deve ficar compartilhando, mas a gente tem visto quantas pessoas têm sido abençoadas pelas igrejas. Então não vou falar de nós, não vou falar da nossa igreja, mas tem muitas pessoas que são abençoadas, pessoas que choram ao receber cestas, pessoas que choram em receber ajuda. Isso é a ação de Deus, porque estamos demonstrando o amor que Ele tem por nós, amando os nossos semelhantes. E a contribuição, o princípio da contribuição, ele encontra bem firme ali, bem especificado nas epístolas de 2 Coríntios 8 e 9. Depois você pode ler lá o que nós devemos fazer uns para com os outros. Importante observar que não havia exigência nenhuma para que a pessoa deixasse a sua propriedade e colocasse obrigatoriamente na mão dos apóstolos. Aqui tem dois fatos que comprovam isso nesse contexto. Primeiro fato, Barnabé, ele é destacado, ele tem uma menção especial como aquele que vendeu a propriedade e doou o valor à igreja. E o segundo fato, que é justamente prova a não obrigatoriedade, que Ananias foi, vendeu, e Pedro já tinha falado para ele, olha, não venda, se você vender, o dinheiro é seu, para você usar como você deseja. Não é obrigado a você a vender e você passar. Inclusive nós vamos falar sobre Ananias e Safira na próxima mensagem. E aí ele pegou e falou, olha, não é necessário você fazer isso. Então não era uma obrigatoriedade de vender o que tinha para poder ajudar as pessoas. Lembrando novamente, ali eles não tinham o princípio de comunismo, mas sim uma administração consagrada a Deus que permitia eles fazerem aquilo. E é exatamente o que Jesus espera
de cada um de nós hoje, para aqueles que desejam ser seguidores de Jesus, se encaixar nesse perfil de José ou de Barnabé, né? Apresentado ali como contribuinte generoso, apresentado como um exemplo que Lucas ali descreveu. E além disso, ele não somente fez isso, ele também foi extremamente importante na vida da igreja. Ele foi mencionado pelo menos 25 vezes nas cartas. Olha, mencionado 25 vezes, pelo menos, nas cartas. Então era uma pessoa bastante atuante na igreja, bastante participante, bastante envolvida na obra do Senhor. Ele incentivou Paulo quando Paulo estava começando a servir ao Senhor. Ele também deu ao seu sobrinho João Marcos ali um novo gás, como o povo diz, um novo ânimo, para depois que João Marcos falhou, então ele precisava ali da ajuda, e sem dúvida Barnabé foi esse auxílio, foi esse esteio. E há muitas coisas nós não sabemos sobre Barnabé, mas nós sabemos que ele era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que buscava a presença de Deus, que serviu de estímulo para a igreja, que dava aquilo que possuía, que ele entendia que o que ele possuía era do reino, era de Deus, não era dele. Nem todo cristão precisa ser como Pedro ou como João, sair pregando, sair sendo preso por causa da pregação, mas no mínimo ser como Barnabé. Barnabé ter um ministério de encorajamento, um ministério de engajamento, lutar, apoiar os líderes, estar atento às necessidades de cada um. Quanto precisamos dos Barnabés nas nossas igrejas. Muitos diáconos têm desenvolvido essa função, muitos irmãos têm desenvolvido essa função. Nós temos uma igreja que muitas pessoas desenvolvem essa função, tem ajudado muito ao pastor, tem ajudado os outros ministérios. Nós louvamos a Deus por essas vidas, mas também desafiamos a cada um de vocês, pelo que ouvimos nesta manhã, a continuar na oração, primeiramente na oração, na leitura da palavra, na comunhão com Deus. Esse é o nosso foco principal. E aí somos desafiados a proclamar a palavra da verdade. Quantas pessoas têm passado por momentos difíceis, têm passado por momentos decisivos, momentos de dúvidas sobre as suas vidas, sobre o seu futuro, sobre o que fazer de certo, sobre o que fazer de errado, de se posicionar a favor de Cristo ou contra Cristo. A gente viu na mensagem de quarta-feira, que foi transmitido ao vivo, nós vimos ali o pastor falando, né? Ninguém fica neutro em relação a Jesus. Ou você escolhe ele ou você nega ele. Então tem muitas pessoas que estão nessa dúvida, e a gente tem a missão de levar a palavra. Então é um desafio levar a palavra, levar o verdadeiro evangelho às pessoas. Essas pessoas aí, a gente liga as TVs, a gente vai em certas igrejas e ouve tantas coisas, tantos absurdos, porque a Bíblia não está sendo pregada. O verdadeiro evangelho não tem sido levado às pessoas. Nós também somos desafiados, como aquela igreja foi, a sermos, ou continuarmos, no nosso caso, continuarmos unidos. A gente tem visto aí que alguns têm se afastado, mas a gente vê que aqueles que têm permanecido tem sido uma bênção. A gente tem permanecido firmes, unidos, constantes, perseverantes, em oração, cuidando um do outro. Isso tem agradado o nosso Deus, com certeza tem agradado o coração de Deus. Nós somos desafiados, na maior parte também, para ajudar as outras pessoas. Nós temos tido desafios de poder ajudar pessoas. A nossa irmã Deliane fez cirurgia, a cirurgia dela não foi gratuita, foi paga. Então, aproveitando, se você pode doar, depois procure a gente para que a gente possa direcionar você a maneira de ajudar a irmã Deliane. Muitas pessoas têm necessidade de cesta, têm necessidade de outras coisas que não são colocadas, porque muitos se sentem assim se sentem envergonhados de levar a público os seus pedidos. Então a gente tem
ajudado. Então nós somos desafiados a continuar ajudando aos outros, a multiplicarmos. Somos desafiados a multiplicarmos. Numa época difícil dessa, a gente tem cumprido essa missão, a gente tem alcançado vidas. Nós tivemos aí conversões e reconciliações. Então nós louvamos a Deus pela vida daqueles que têm feito a obra, daqueles que têm feito o que Deus espera de cada um de nós. Mas também desafiamos a você, a cada um de vocês, para participarem também desse ministério, para levar o Evangelho às pessoas, para multiplicar o amor de Cristo. Ele nos amou, então nós devemos amar os outros, nós devemos proclamar o amor de Cristo às pessoas e sermos bênção na vida de cada uma delas, sermos bênção no nosso bairro, sermos bênção nas redes sociais. E aí as pessoas que estão assistindo, que estão participando, que têm a vontade de conhecer mais próximo a Deus, essas pessoas vão se aproximar, essas pessoas vão buscar, me fale mais de Deus, me fale mais desse Deus. E aí a gente vai ver o propósito pelo qual tudo isso está acontecendo, porque nós estamos pregando através das redes sociais, porque algumas famílias têm procurado a nossa igreja, porque estão procurando igrejas e não estão encontrando, porque precisam de ouvir a palavra de Deus. Deus tem encaminhado, o Espírito Santo de Deus tem usado a nossa igreja e outras igrejas para levar o Evangelho, para transformar vidas. Então aceite esse desafio, faça parte desse desafio. Deus é tão maravilhoso, olha que bênção foi Ele na vida de cada um daquela igreja. Quanto poder aquela igreja teve, quanto a igreja se multiplicou. Depois sabemos que pelo propósito de Deus, a igreja se espalhou pelo mundo, para que o Evangelho fosse proclamado pelo mundo. Então devemos procurar sermos, como pelo menos Barnabé, um homem de coração generoso, um homem gracioso, um homem doador. E isso não era o ponto de partida da sua fé, e sim a consequência da sua fé que fazia isso. Então que a gente tenha fé, que a gente tenha amor uns pelos outros. E isso seja a motivação nossa para cumprirmos o propósito de Deus. Aquela igreja perseverava na oração, na leitura. Elas estavam cada vez mais unidas. Elas também estavam recebendo o poder do Espírito Santo através da união deles. E também elas estavam multiplicando. Então nós somos desafiados nesta manhã a nos multiplicarmos. Que nós possamos aceitar esse desafio e que sejamos uma igreja forte, uma igreja relevante contra o pecado, que tenha o seu fundamento em Deus, na oração, na união e principalmente na comunhão com o nosso Deus. Que nós possamos buscar isso na nossa vida. E você que está participando do nosso culto, que ainda não é crente, não é cristão, que ainda não tem salvação em Cristo Jesus, é o momento de você se colocar na presença do Senhor, orar, pedir para que Ele toque no seu coração, Santo Espírito esteja habitando no seu coração e que você tenha uma nova vida. Reconheça os seus pecados, reconheça os seus erros, crê no nome do Senhor Jesus, clama o nome do Senhor Jesus e será salvo você, e leve essa mensagem também à sua família, que ela também será salva. Nós cremos nisso e nós estamos orando para que isso aconteça. Que Deus esteja abençoando cada participante deste culto, você crente, você não crente, que a palavra de Deus tenha feito diferença no seu coração nesta manhã. Nós louvamos a Deus pela sua participação, convidamos a participar conosco hoje, 19 horas, nós temos culto presencial. Esteja procurando para a gente se ainda há vaga, nós temos 25 vagas. Na quarta-feira, somente grupo de risco. Na quarta-feira temos um culto somente com o grupo de risco. Ele é transmitido, este culto, pela rede social, pelo Facebook. Então você pode participar da sua casa, você que não é do grupo de risco, você que consegue ir lá no domingo, consegue ir no domingo à noite, através de dando seu nome, então participe. E nós temos um pedido: continuem a contribuir para os itens da cesta básica. Muitas pessoas, cada vez mais pessoas têm precisado, cada vez mais pessoas têm pedido. Então vamos abençoar os outros,
doando aquilo que nós podemos. Nós não estamos pedindo sacrifício para nenhum dos irmãos. Nós podemos, se fosse também para fazer um sacrifício para que uma família tenha o seu almoço, tenha a sua janta, eu acho que esse sacrifício é válido no nome de Jesus, por amor a essas pessoas. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós nessa manhã. Temos um domingo abençoado, um dia perfeito, à noite na presença do Senhor, e que a nossa semana seja uma semana de muitas bênçãos, muitas vitórias. A gente sabe que dificuldades virão, lutas virão, mas devemos perseverar, porque o Senhor é conosco. Fiquem com Deus, um ótimo domingo.